De Almeida ao Bussaco. Rota das invasões francesas. Venha conhecer a rota das invasões francesas. A história, as belezas naturais, as gentes e a gastronomia dos concelhos de Almeida, Mialhada, Mortágua e Penacova. As páginas que escrevo entretêm-me os serões desocupados, por ora passados num quartel monótono e pouco interessante, quando comparado com a azáfama das campanhas que a miúde recordo. Relato nestas páginas o que vi e vivi como homem, viajante militar, no decorrer do ano apaixonante de 1810. A 15 de agosto, abria-se a primeira trincheira e a 26 dava-se início aos primeiros bombardeamentos. Até às 19 horas, o fogo foi enérgico. Depois, surgiu um estrondo que sinto ainda hoje. Felizmente, para centenas de mulheres, crianças e doentes, que se refugiaram no vasto subterrâneo e lá permaneceram em segurança, porque o edifício estava coberto à prova de bomba. Na altura, ouvi contar que, depois da explosão do paiol e do cessar-fogo de ambos os lados, houve uma troca de galhardetes entre Massena e Cox, ambos parecendo escarnecer de tudo aquilo. E o fogo ainda continuou, mas por breve tempo. Depois, a 28 de agosto, vi a entrada triunfante dos franceses pelas Portas da Cruz. Lembro-me da cavalaria francesa e dos cascos a ecoar no túnel das portas. Oxalá tivesse ido com os outros para o Bussaco. Ainda me lembro do dia em que partiram. Fui vê-los do baluarte de São Pedro e recordo aquele trem, daquela coluna de homens, a passar a ponto do Coa. Saí da praça e nem suspeita levantei. Passados uns bons dias de cavalgada, ainda pude apreciar as paisagens desta beira de imensos recortes, provocados por ladeiras estonteantes. Os outeiros e as montanhas eram a pique. A água límpida corria em curvas e contracurvas, caprichosas, entre os montes escarpados. A natureza exuberante fazia daquele lugar uma espécie de paraíso na terra. Parei aqui. Descansei um pouco e segui para a parte mais alta da serra. Depois de Santo António do Cântaro, ficava o posto de comando de Lord Wellington. Dali, podia controlar e observar os movimentos das tropas. O campo de visão era largo e desimpedido, permitindo inspecionar simultaneamente as forças estacionadas na crista da serra, sob o seu comando, e as atacantes, que proviriam sobre o vale. Lembro-me das terras de Penacova, noutros contextos. Um dia fomos fazer um serviço para os lados de Coimbra e passámos nesta terra. As árvores carregadas de frutos vergavam-me pelo peso. Parámos numa pequena aldeia onde ocorria uma cena das mais encantadoras que pude presenciar. Uma merenda campestre de populares. Alguns camponeses, como se não houvesse mais nenhum a fazer que aquele, conversavam e riam muito, transbordando de satisfação. Tinham um ar jovial e profundamente feliz. Hoje, nesta terra, nem viva alma encontrei. Segui, do princípio ao fim daquelas paisagens, e encontrei um profundo silêncio que contrastava com o barulhar das águas que ouvi minutos antes. Ainda estava imbuído naqueles pensamentos
quando um imenso e barulhento corrupio quebrou aquela tarde morna de verão. Ao longe, pude reconhecer as tropas anglo-lusas que se preparavam para atravessarem o Mondego. Atravessei, com a cavalaria, na esperança de me tornar útil naquilo que fosse necessário. Ainda houve ali umas pequenas escaramuças com alguns franceses, mas coisa de pouca monta. Naqueles dias, avançaram os franceses até às vizinhanças de Moura, tendo ocupado um velho moinho naquela povoação. Vive la France! Vive la nation! Eram 7 horas da manhã e vi Crawford a sair do moinho de Sula. Por aqui, o general domina todo o flanco norte da serra. E por aqui se oporia à progressão do 6º Corpo. Brilha o vermelho da jaqueta e os galões do oficial, enquanto assesta, pela 100ª vez, o binóculo sobre o vale que o separa da aldeia de Moura. O nevoeiro dissipa-se com rapidez e o sol começa a aquecer como a paisagem. A luta foi breve e muito dura. O cenário favorável ao exército anglo-luso tivera tempo para se posicionar, ao contrário dos franceses que viram toda a ciência militar posta em causa, não por um capitão mais sabedor, mas mais paciente e prudente, que por via de uma tática nova derrotou todo o valor francês. No dia 21 de setembro, pelas 9 horas, entrou o general no convento e mostrou-se-lhe o seu quarto. Não gostou dele, apesar de ser o melhor. Como só tinha uma porta, escolheu outro, mais escuro, por ter 2. O cavalo deixava-o sempre junto à mesma árvore, até que alguém o viesse buscar. Causou-me, no entanto, espanto, a bondade humana a que pude assistir naqueles dias. Junto à Capela das Almas, na iminência do confronto, foi necessário armar uma enfermaria o mais perto possível do campo de batalha. O espaço era exíguo e os recursos insuficientes para acudir a muitos homens, tanto de uma força como da outra. De espantosa indulgência foi a atitude de alguns homens e mulheres que, sem olhar a quem, davam água aos feridos que seguiam aquele hospital de sangue e levavam apressadamente os que chegavam ao pátio, deixando-os depois ao cuidado dos frades. Não posso deixar de registar outro quadro que a miúde me vem à memória. Depois de sabermos que os franceses tinham iniciado retirada por Boialvo, as ordens eram para irmos no seu encalço. Descemos apressadamente a íngreme encosta e, pelo caminho, cruzámo-nos com uns pobres camponeses carregados de trouxas, baldes e demais trastos. Lamentei por eles, mas estava convencido de que todo aquele sacrifício haveria de resultar em benefício de todos e haveríamos de devolver a Portugal o que lhe era devido: paz, soberania e independência.